Este programa é livre Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Começa mais um programa Minha Família é Assim. Quero começar o programa com uma frase do Padre Jonas Abib. Deus tem uma missão para você. Ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Padre Jonas Abib. Olha que beleza de frase. Começamos bem? Começamos bem? Muito bem, bem. Muito bem também. É isso mesmo. Tá bonita com as camisas, senhora Aparecida. Camisa da Canção Nova, bem. Olha que linda, bem, né? linda. Então, hoje, essa frase do Padre Jonas faz a gente lembrar, né, que só é feliz quem realiza a sua vocação. Que cada um tem a sua vocação, não é mesmo? E, ó, o tema hoje é sobre vocação. Vocação, um chamado de Deus. E quem está conosco, para conversar conosco, é Padre Anderson Luiz de Souza. Ele do Seminário Diocesano, Reitor né? do Seminário. Reitor do Seminário Maria, Mãe dos Sacerdotes da Diocese de Lorena. Que bom, Padre, seja bem-vindo ao nosso programa, novamente. Muito obrigado. Eu que, mais uma vez, agradeço ao convite feito pelo Diácono Nelson Correia para hoje partilharmos um pouco sobre este mistério. A vocação é um mistério. Verdade. Padre, o pessoal fala que mês de agosto é mês de cachorro louco. Mas não é só isso não, né? Tem esse é um mês, estamos nesse domingo, primeiro domingo do mês de agosto, o mês das vocações. O que é a vocação? Essa frase, Padre Jonas, você ouviu bem? Deus tem uma missão para você, ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém poderá realizar em seu lugar. O que o senhor acha? O Padre Jonas está certo? Faz aquilo? Nossa, o Padre Jonas é um grande exemplo para todos nós de santidade e exemplo de sim a Deus. Um homem que soube a cada dia dizer o sim a Deus, né, ao longo de tantos anos. E isso, né, que o Monsenhor disse é verdade. A vocação, ela é individual, ela é particular. Então, quando Deus nos chama, Ele não chama multidões, Ele chama de modo particular. Ele chama por nome. Uhum. E é interessante, o Diácono Nelsinho, a gente perceber que a palavra vocação significa chamado. Então, quem nos chama é Deus. O chamado pertence a Deus. A nossa parte, enquanto filhos e filhas, é a resposta. O ser humano só pode responder, porque quem nos chama é Deus. Então, a vocação é este mistério de um diálogo entre o divino e o humano. O divino que chama e o humano que responde generosamente. Então, o sim, ele pertence a nós. O sim cabe a nós dizer sim a Deus, mas aí Ele nos chama primeiro. A iniciativa, o primeiro passo, sempre vai ser de Deus. Ô Padre, o senhor é de onde? Como é que surgiu a sua vocação? Como que é a sua família? Conta pra gente um pouquinho do senhor. Então, eu sou natural da cidade de Cruzeiro, vizinho aqui, né, de Cachoeira Paulista, e ali eu nasci, né, eu tenho mais 3 irmãos, todos nós nascemos em Cruzeiro, eu sou o mais velho de casa. E aí, quando eu completei 8 para 9 anos, meu pai, ele se mudou para Cunha. O meu pai, ele é natural de Cunha, né? Toda a família dele, mas ele, em certo tempo da vida, foi para Cruzeiro, para trabalhar na Maxion, né, na fábrica de vagões. E lá, né, em Cruzeiro, ele conheceu minha mãe, se casaram. E depois de alguns anos, meu pai retornou a Cunha. Então, nós fomos com ele para Cunha. Então, eu sou natural de Cruzeiro, mas fui criado, né, a minha infância, a adolescência, princípio da juventude, todo esse período foi vivido em Cunha. E aí, com meus 21 anos, eu voltei para Cruzeiro para trabalhar na Maxion também. E nesse período, eu morei 5 anos com os meus avós maternos, né? O seu Sebastião e a dona Manuelina, que já faleceram, e morei com eles durante 5 anos. E aqui é algo importante que eu sempre digo. A minha mãe, toda a minha família por parte de mãe, são nossos irmãos evangélicos, né? São protestantes. E minha mãe é adventista do 7º dia. E eu morei com meus avós também, adventista do 7º dia. E eu me lembro de todas as sextas-feiras, após as 6 horas, que é o pôr do sol, né, que os adventistas guardam, eu lembro que o meu avô, toda sexta-feira à tarde, desligava até a tomada da televisão para a gente não ligar a televisão. Olha. Porque ele entrava já no sábado, né? Os adventistas guardam o sábado. E depois, no sábado, 6 da tarde, meu avô ligava a televisão novamente e a gente assistia
novela, jornal. Então, isso eu me recordo muito bem disso, né? Desse período, dessa convivência tão boa com meus avós. Olha Os só. desígnios de Deus, né, padre? Deus que chama a quem Ele quer, né? O padre Exatamente. Roger Luiz estava num baile funk, pancadão, aqueles do... E ele lá, eu ouvi uma voz, você só me procura quando você precisa, né? Puxa. Aí 3 vezes, que nem Saulo, né? E ele ouviu mesmo essa voz. E falou com o pessoal, ei, Roger, está maconhado, tal, tal. Deus chama quem Ele quer, né, padre? Uma pessoa está ouvindo agora e fala, mas o padre, né? Eu sou de uma outra religião, Deus chamou. Quem sabe Deus tem um chamado para quem está vendo o programa agora, né, padre? Qual seria a sua palavra para essa pessoa que está vendo o programa agora? Começar o programa com os 2 pés no peito, já assim, porque eu tenho uma vocação, minha gente. A pessoa está lá, está esperando um toque. Qual seria a sua palavra para um vocacionado, uma vocacionada à vida sacerdotal, um padre, um Olha, irmão, uma irmã? eu acho assim que o primeiro passo diante de um chamado é a gente procurar superar um pouco do medo do novo, porque Deus ele vai nos chamar para nos fazer felizes. A vocação, ela é então um mistério de uma realização. Nós somos chamados para ser felizes, quer seja a vocação sacerdotal. Hoje estamos destacando de modo especial a vocação sacerdotal. Mas pegando um pouco desse link agora, o diácono, o Papa João Paulo II, em um dos seus documentos, a Novo Millennium Neunt, né, o Papa João Paulo II, ele vai afirmar que há uma vocação comum a todos nós, há uma vocação universal, que é a santidade. Então, o primeiro chamado nosso, como batizados e batizadas, é a vocação à santidade. E aí, depois, nós vamos descobrindo a nossa vocação particular. Há uma vocação universal à santidade e há uma vocação específica. Alguns serão chamados à vida ministerial, quer seja padre, irmão religioso consagrado, a vocação matrimonial, que é tão bela. Então, depois, nós vamos descobrindo tantas outras vocações, mas a raiz de toda a vocação é o chamado de um Deus diante da resposta humana. E é um chamado que vai nos fazer felizes. Ô padre, então o senhor falou que o senhor cresceu, né, a juventude, tudo dentro de uma família que não era católica, né? E alguém da sua família era católico? Como que apareceu no coração do senhor o desejo de ser sacerdote? Então, é uma boa pergunta. A minha família, por parte de mãe, são evangélicos, não apenas adventistas, mas outras denominações também. Mas meu pai é católico, então essa raiz católica pertence à família do meu pai. E nós 3, né, nós 3 irmãos, nós fomos batizados na Igreja Católica por conta do meu pai. Eu fui batizado lá em Cruzeiro, na paróquia Imaculada Conceição. Lá eu fui batizado. Meus outros irmãos foram batizados na paróquia de Santa Cecília, também em Cruzeiro. Então, por conta do meu pai. Só que eu assim, entrei por 2 vezes para me preparar para a primeira Eucaristia e saí as 2 vezes. Minha mãe me incentivava a primeira Eucaristia. É mesmo? Isso é que eu acho bonito. Hoje a gente vê tanta briga por religião. Quanto mais briga por religião, menos experiência com Jesus. Aquele que experimenta o Senhor compreende valores de salvação. E todos nós cristãos, alguns cristãos católicos, outros cristãos protestantes, temos a mesma raiz, que é Jesus Salvador. E minha mãe foi a maior incentivadora para que eu pudesse procurar a primeira Eucaristia, mas não fiz naquela idade normal. Eu fui fazer depois, Márcia, em Cruzeiro, quando eu retornei a Cruzeiro, já com 19 anos. Fiz a primeira Eucaristia junto com o Crisma. Nessa ocasião, o nosso bispo diocesano era o Dom Eduardo, Sim. lá na Santa Cecília. Então, pela raiz paterna. E depois, em Cruzeiro, eu tive uma namorada. E ela de uma família profundamente católica, de grupo de oração. Olha onde que eu fui parar. De grupo de oração, de missa diária. E eu não entendia muito, mas eu vi aquela coisa, ó, tem que ir na missa domingo, que é pecado mortal. Eu não tinha nem primeira Eucaristia, e ali, motivado ainda por conta de um matrimônio, aí, de fato, eu fui poder fazer a primeira Eucaristia e fui preparado por uma catequista lá de Cruzeiro, a Francilina. Ela que me preparou durante 1 ano para a Crisma e para a primeira Eucaristia. Então, por conta dessa família, né, que eu encontrei em Cruzeiro, aí começa a caminhada minha dentro da Igreja Católica. Aí eu fui descobrindo
a Igreja Católica, enquanto doutrina, enquanto liturgia, né? Quanta riqueza que eu fui aos poucos descobrindo. Padre, os desígnios de Deus são realmente insondáveis, né? Porque também qualquer religião que vá contra o quarto mandamento ou que manda desrespeitar os pais, porque todo mundo deixar, mas não foi que é para deixar de amar, né? Ou de amar mais ou amar menos, ou odiar mais ou odiar menos. Mas nesse sentido, assim, você me partilhou um tempo atrás, que foi padre lá em Piquete, em Santo Antônio, que a sua mãe até fazia as toalhas para o altar. Como é que é essa história? Exatamente. Minha mãe, né, se chama Marina, na verdade é da Marina, mas todo mundo chama ela de Marina. Excelente e ela costureira. certamente está participando desse programa. Minha mãe é costureira. Desde quando eu me entendo por gente, a minha mãe, ela costura em casa, ela tem as máquinas dela. E lá, quando eu fui para Santo Antônio, nós tivemos que comprar novas toalhas para o altar, para o ambão, e eu fui, eu comprei os tecidos. E aí minha mãe foi um dia lá, mediu lá certinho, lá no altar, e eu fui explicando para ela as cores, a cor verde, tempo comum, o branco, tempo de festa, o vermelho, mártir, roxo, quaresma e também advento. E aí minha mãe fez todo um jogo de toalha para nós do altar. Sempre participou. Quantas missas minha mãe foi junto comigo, quantas procissões de Semana Santa minha mãe ia junto com meu pai. Então isso mostra profundo respeito, né? Sobretudo com o testemunho. Quando a gente percebe o testemunho daquela pessoa comprometida com a comunidade, comprometida com Jesus, isso é importante. Muito lindo, padre. Eu queria bacana, enfocar isso, porque o amor, né? O amor, o respeito com pai, com mãe, que a gente sempre tem que ter, né? É isso que é lindo que o padre contou da sua irmã, da sua mãe não sendo católica, sendo de evangélica, e fazer as toalhas do altar e participar. E também, bem, o respeito da mãe com a escolha do filho. Nossa Senhora, Exatamente. olha, sua mãe tem muito valor. No tempo de hoje, de tanta intolerância, tanta viu? briga, Parabéns, né, por causa de viu? religião, a gente vê um testemunho vivo e isso te fez dar o passo com mais leveza até, né, padre? E vou dizer para você, quando eu cheguei para minha mãe, né, quando eu tomei de fato essa decisão de ir para o seminário, naquele contexto, eu era metalúrgico na Amistad Maxon, eu era já operador de máquinas e estava namorando nessa ocasião. E quando eu falei para minha mãe que eu iria para o seminário, minha mãe, ela simplesmente me deu um abraço, chorando, e ela disse para mim, Deus te abençoe. Olha. A única palavra que a minha mãe A disse. namorada, eu acho que não falou isso. Ah, não. A namorada ficou brava comigo, falou que eu estava ficando louco, enfim, mas era um outro contexto, né? Mas a minha mãe, a partir daquele dia, sempre foi e é, até hoje, uma grande companheira. Como é que chama sua mãe? Chama Damarina. Damarina. É Dona Marina Marina. Costureira. Eu vou fazer a senhora para fazer um programa aqui, que é, olha, Marina um Costureira. respeito para a senhora, hein? Meu pai se chama Jair. Jair. É o Jair. Damarina do seu Jair. Que beleza, que exemplo, que mãe amorosa. Graças a Deus nós temos nossas mães, né? A Maria Antônia e a Maria Rosa. Mãe tudo de bom. É um pedacinho do céu na nossa vida, né? Nossa Senhora, e como a mãe precisa entender um pouquinho o que o filho está vivendo, né? Mas com certeza ela foi acompanhando o senhor e foi vendo os seus passos, né, padre? Para que o senhor chegasse até o sacerdócio. Mas olha, é uma vocação bem regada, adubada e com que o senhor, nossa, Deus é muito bom para o senhor, né? E ao mesmo tempo, padre, a gente vai fechar esse bloco agora contando também que o senhor disse que o seu pai era católico, mas num tempo ele não estava participando. Quando é que ele voltou a participar da igreja? Então, meu pai depois, né, que eu fiquei sabendo, meu pai, ele foi coroinha durante um tempo. Então, por conta da minha avó paterna, né, mãe dele, muito católica. Minha avó, eu me lembro dela sempre às 3 horas, rezando o terço de Aparecida com o padre Vitor Coelho, isso mesmo? Sim, Vitor Coelho. Essa lembrança eu tenho muito forte da minha avó, a minha avó paterna, né, com o terço na mão, acompanhando pelo rádio. E aí meu pai, né, enquanto criança, teve um tempo que foi coroinha, depois ele se afastou, a vida foi pegando outro rumo, e aí, assim que eu fiquei padre, meu pai voltou para a Eucaristia. Ele começou a comungar novamente, e hoje meu pai não perde missa, ele participa das missas, e meu pai reza o terço todo dia, domingo,
também, ele reza durante toda a semana, mas sobretudo aos domingos com o padre Antônio Maria. Quantas vezes eu já vi meu pai de manhãzinha já rezando o terço. Olha. Tá vendo, minha Nossa gente? Senhora cuida dele. Que beleza, Que né? coisa boa. O professor Vocação. Nesse primeiro bloco, estamos falando mais sobre a história do Padre Anderson, para que você também que está vendo agora a Canção Nova, pense um pouco. O que você vai fazer da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? O que Deus tem para você? Que só é feliz quem realiza a sua vocação. Essa frase é do Padre Guedes, Padre Salesiano de Lorena, você deve ter conhecido. E ele fez um encontro vocacional, né? E ele deu o testemunho dele, que são 8 irmãos, tinha advogado, tinha médico, e tinha ele padre. E ele dizia, olha, se eu fosse seu médico, coitado dos meus pacientes, né? E se eu fosse casar, coitado da minha mulher. Ele dizia, porque eu tenho, a minha vocação era ser padre, eu sou feliz, e meu irmão é realizado em ter a profissão dele. E assim ele foi falando de cada irmão. E ele, nesse contexto, ele disse essa frase, só é feliz quem realiza a sua vocação. Enquanto vocacional que eu fiz, né, anos 78. Aí entre a filosofia e a teologia apareceu alguém também aqui. Aí, eu era para ser hoje um bispo já. Meu Deus, que nada, menino. Não era? Não era, não. Gente, vamos para o intervalo, mas o assunto hoje aqui é vocação, é chamado de Deus. Deus te chama. Vamos entender mais um pouco mais sobre isso com o Padre Anderson, reitor do Santuário Seminário Diocesano de Lorena. Como é que é o nome? É mãe? Maria, mãe dos sacerdotes. Maria, mãe dos sacerdotes. Olha que lindo. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. E hoje o tema, olha só, vocação, um chamado de Deus. Qual é a sua vocação? Né? Quem está conosco é o Padre Anderson Luiz e está falando sobre vocação. Ele contou no primeiro bloco o seu testemunho sobre como foi a vocação dele, né? Como que ele chegou a ser sacerdote. Muito legal, né? Padre, então, o que é vocação? Quem que chama para ser vocacionado? Como é que é isso? Então, vocação significa chamado e quem nos chama é Deus. Deus nos chama em Jesus pelo Espírito Santo. Então, podemos dizer que é um chamado trinitário. A Trindade nos chama e sempre nos chama para servir. A vocação é um mistério de chamado que nos compromete neste mundo. Então, nós temos grandes exemplos bíblicos. Quando Deus, ele vai chamar o profeta Isaías, onde o anjo fala, vou passar sobre os seus lábios uma brasa para proclamar a palavra. Jeremias capítulo 1, capítulo 2, onde Deus chama o profeta e ele, no primeiro momento, diz, quem sou eu para falar? Mas aí Deus afirma, você vai falar em meu nome. Depois, Nossa Senhora, em Lucas 1, 2, esse mistério do chamado, onde Deus revela um projeto. Então, vocação é revelação de um projeto de Deus para a nossa vida. A vocação é chamado a um projeto de felicidade. Deus jamais vai chamar o seu filho ou a sua filha para uma vida infeliz. Por isso que o Papa João Paulo II afirma a vocação universal à santidade, todos somos chamados a ser santos e ser santas, e aí sendo santo e santa eu vou descobrir o meu lugar neste mundo. Qual o meu serviço nesse mundo? E aí Dom Bosco tem uma frase também belíssima, onde ele vai afirmar, Deus nos chamou este mundo para os outros. A vocação... feito tudo para todos. Feito tudo para todos. A vocação é esse chamado que não é para mim mesmo, é para o outro. É gastar a vida, é servir, é ser feliz. Mas com essa consciência de que somos enviados. Deus nos chama e a resposta é humana, a resposta é nossa. Aí o padre falando, aí tem que falar do Monsenhor Jonas, do padre Jonas, né? O lema sacerdotal dele, feito tudo para todos, exatamente saindo dessa frase de Dom Bosco, né? Que bênção de Deus. Porque ele é, saber que o padre também é um amigo metalúrgico, só participamos do sindicato. Mas em 87 também trabalhei na Maxson, em Gesa, né? 87, em Gesa lá. E eu lembro que eu pus uma música lá, aquela música assim, ó, a música do Padre Jonas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pense nisso, meu irmão, que é bem profundo. Sal com sal vai dar salmoura, mas coloque sal na massa, daí sai coisa boa. Na preparação ali, que a primeira, que na entrada da Maxo ali, e na madrugada,
na fresa, lá cortando aro, a máquina tem o ritmo. Foi me dando o ritmo no papel de pão. Aí passou até o... Mandar um abração lá pro meu amigo. Ai, fugiu o nome, estava aqui o nome dele, mas depois do Covid, falou assim, contratamos um músico. Você ficou compondo no meio da... Eu fui trabalhando, compondo. Depois escrevi para não esquecer. Olha, mas, padre, legal. eu estou falando isso porque eu tinha um trauma de sirene. Eu tive 13 cirurgias, eu via sirene, eu chorava, escorria lágrima. Na preparação, quando vinha aquelas longarinas grandes, toca a sirene. Tocou a primeira vez, eu chorei. Tocou a segunda, eu falei, eu vou chorar. Aí na 30ª vez, eu fui curado automaticamente, porque eu tinha que ser curado. Como, eu estou falando tudo isso, você vai entender por quê. Como ouvir a voz de Deus no mundo de hoje? Porque o senhor tinha um emprego bom, estava noivo, não é? O salário, porque o salário da Engesa, né? Você vai se especializando, você vai crescendo ali dentro. Tu estava estável. Então, talvez, e muita gente hoje está assim, e no meio, tem muito barulho hoje para ouvir. Como é que o senhor ouviu essa voz de Deus te falando no meio desse conforto? Hoje todo mundo fala isso, sai da zona de conforto. O Papa fala, sai do sofá, a música linda do Gabriel. Como é que o senhor saiu do sofá e lá, deixou o noivado, o senhor estava estável, estava tudo bem, estava lá um profissional realizado, bonitão, que deu na escola gente feia, escola de bonito também. Como é que foi isso? Ouvir a voz de Deus, meio tudo isso. Como é que é possível ouvir a voz de Deus assim, padre? Esse é um grande desafio hoje para nós, diante de uma sociedade cada vez mais barulhenta, com cada vez mais ofertas, né, sobretudo para os jovens. Aí, como ouvir o chamado de Deus? Nessa ocasião, né, ali por volta do ano 2000, um pouco antes, 99, 2000, né, o tempo que eu estava namorando e trabalhava também na Maxo, na época eu fui convidado para ser acólito lá na Paróquia Imaculada Conceição. Nessa ocasião, o pároco era o padre Ditinho, o Monsenhor Benedito, grande Monsenhor Ditinho, né, dou um abraço para ele também. E ele, em uma das missas, fez um convite para que jovens pudessem fazer parte do grupo de acólitos. E eu também fui fazer parte desse grupo de acólitos. Durante um tempo, recebi uma túnica e comecei a servir o altar. E ali um pouco mais perto, um pouco mais próximo. E sempre ainda namorando. Quantas missas que eu saía da igreja com a túnica no braço e de mão dada com a minha ex-namorada. E ali eu comecei a servir o altar mais próximo ali daquele mistério, né, quando o padre reza, né, a consagração. E ali eu fui então sentindo um chamado. E é um chamado interior e não é um chamado ainda pleno. É isso que eu quero hoje, que as pessoas entendam. A vocação, ela vai sendo descoberta a cada dia, precisa passar por um discernimento. A vocação precisa de discernimento, precisa de maturação, ela precisa de oração, ela precisa de acompanhamento. Aí Deus vai confirmando o chamado inicial. O chamado é sempre o mesmo, mas é necessário uma caminhada para que vá se confirmando. Então, a partir deste serviço como acólito, ali foi para mim esse diferencial. Então, numa celebração de uma Santa Missa, mas a vocação, então, ela foi passando por um discernimento. E desse chamado, servindo a missa, até a minha entrada no seminário, foram quase 2 anos. Então, é necessário um tempo de oração e um tempo de discernimento. E também, como é chamado de Deus e resposta humana, passa pela nossa liberdade. Eu também poderia ter dito não, né? Mas aí Deus ele vai nos conduzindo. Então, o chamado passa pela nossa liberdade. É isso mesmo. E, padre, quando a gente fala de vocação, qual a ligação de sacramento com vocação? É uma ligação vital, não dá para separar. Primeiro, sacramentos, né? O primeiro sacramento é o batismo. Então, pelo batismo, nos tornamos cristãos. Nós vamos nos tornar igreja. Primeiro sacramento, junto com a Eucaristia e Crisma, sacramento de iniciação à vida cristal. A vida cristã, né? É iniciamento. Iniciação à vida cristã. E depois temos outros sacramentos, sacramentos da penitência, que é a confissão, sacramentos da unção dos enfermos, matrimônio e o sacramento da ordem. Então, a vocação sacerdotal, ela tem como raiz esse próprio sacramento da ordem. E depois, os sacramentos como alimento da vocação, né?
a cada vez que eu comungo, a cada vez que eu experimento o sacramento da confissão, porque padre também confessa, nós padres também confessamos. Então, o Papa confessou, né? O Papa se confessa. Então, há uma relação de ligação, sobretudo quando nasce, e depois a relação de alimento. Vamos nos alimentando com os sacramentos. Da unção dos enfermos, eu já recebi 2 vezes o sacramento da unção. Eu já passei por 2 cirurgias no tempo de seminário. Então, os sacramentos como alimento da fé, os sacramentos como renovação da nossa vocação e como fortalecimento. Padre, falamos agora há pouco sobre essa estabilidade que você tinha quando você se sentiu chamado, assim, tinha um bom emprego, estava namorando, estava tudo se encaminhando, né? E você morava com os avós, que coisa mais gostosa que vô e vó. Meu Deus do céu, eu não tenho mais meus avós, conheci a minha avó materna, a minha avó paterna, meu avô paterno, vô é uma delícia. Você morava no aconchego ali do vô e da avó, né? E certamente não foi fácil para você deixar esse aconchego do vô e da avó para seguir essa vocação. Qual é o segredo para ouvir essa voz? Porque o chamado veio para você, estava ali cuidado pela avó, mas a palavra de Deus fala de 100 vezes mais em irmãos. Você experimentou isso na sua vida? O cêntuplo? Fala. Sim. Porque você falou do Padre Ditinho, eu sei do Padre Fernando, você mandar o alô para ele, vai dar briga depois, que eu queria que o senhor explicasse que o senhor foi padre em Piquete, e o padre da outra paróquia foi o padre que te enviou para o seminário, que você falasse dele também, desses cêntuplo de irmãos que você teve depois. Sim, como é que é isso? Exatamente, porque quem me fez esse convite para ser um acólito foi o Monsenhor Ditinho, mas daí logo depois ele foi transferido, aí de fato quem me enviou para o seminário, né, quem fez uma carta de envio, aí foi o Padre Fernando, também deixo um abraço aqui para ele. Então hoje nós somos padres juntos, servindo ao único mesmo presbitério, e também somos amigos. E foram na mesma cidade, você padre? E trabalhei com o Padre Fernando 5 anos, que para mim foi um grande aprendizado. Né? Ele com mais de 20 anos de padre e eu recém-ordenado. Então foi assim para mim uma troca de experiência importante. Aí diante desse chamado, a gente precisa de muita oração. A oração pessoal, também uma oração comunitária, para que esse chamado possa ir sendo discernido, ele vai amadurecendo dentro de nós, e aí você vai dando passos, mas sempre passos na fé. Então, resposta vocacional sem oração e sem fé é praticamente impossível. Olha, é preciso ter fé. Aí, como Hebreus 11, capítulo 1, nos recorda, é acreditar naquilo que não se vê. O senhor tem quantos anos de sacerdócio? Eu vou completar 8 anos de padre. E a minha caminhada, ela foi um tanto quanto diferente, porque quando eu fui para o seminário, eu já estava com 28 anos. E geralmente com 28 anos, né, o jovem já está deixando o tempo de seminário, ele já concluiu todo o tempo de formação inicial, filosofia, depois a teologia. Então eu fui depois, eu tive outra caminhada. É por isso que, né, o próprio Jesus fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse o dia. E o mistério da vocação, ele também vai além do cronos. Né? Para Deus é sempre o hoje. É o hoje que Deus nos chama. E hoje o senhor recebe também os seminaristas lá? E hoje eu já estou aí há alguns meses, né, como reitor do seminário aqui em Lorena, né, como reitor da filosofia e da teologia. Então, hoje eu tenho um pouco dessa oportunidade de estar com esses jovens, de colaborar com eles de algum modo, para que possam discernir a vocação. Claro que eu não trabalho sozinho, nós temos um conselho de formadores, que é composto por mais 4 padres. O padre Rafael Beck, o padre Thales Maciel, que é o diretor de estudos, o padre Everton, que trabalha com propedêutico, e também o Monsenhor Silva, que é o vigário geral, e, é claro, junto com o bispo Dom Vladimir. Então, há um conselho, mas reitor, desse conselho, somente eu é que realmente moro no seminário. Né? A minha convivência é com os seminaristas. Olha que interessante os desígnios de Deus, né? O padre falava para nós que o padre que o senhor Ditinho convidou para ser acólito, depois quem o enviou para o seminário foi o padre Fernando, e anos depois ele padre, e o padre Fernando, padre da outra paróquia.
Paróquia São Miguel Arcanjo, Paróquia Santo Antônio, recém-criada também, não tinha muitos anos. Faz né? 15 anos esse Então, ano. 15 anos esse ano, e eles da mesma cidade. Isso fez um bem enorme para Piquete, vou falar aqui de Piquete, um bem enorme para Piquete, porque devia esse amor, esse respeito que tinha entre os dois, o padre Fernando, da São Miguel, e o menino que ele viu, o jovem que ele viu para o seminário, já padre ajudando. Isso é muito lindo. Padre, e hoje não é fácil de você estar à frente do seminário e enfrentar também as crises que as pessoas têm, às vezes na vocação, as dúvidas, né, padre? Como é que é hoje? Você é um pouco pai, um pouco até mãe, né, de ouvir esse trabalho, esse tempo que você está, que tem sido de aprendizado para você ser reitor do santuário. Seminário. Do seminário, o santuário, vai virar santuário lá. Do seminário diocesano Maria, Mãe dos Sacerdotes. O que tem sido para você essa experiência aqui do seminário? Porque o seminário também não tem muito tempo que ele existe, né? O Seminário Novo, ele foi inaugurado em agosto de 2013. 2013. Esse Seminário Novo lá na Vila Industrial. Mas o Seminário Antigo, próximo da Catedral de Lorena. Ali, eu pude morar ali quase 7 anos. Então, quando aconteceu a inauguração, eu morei apenas 1 ano nesse Seminário Novo, a qual estou hoje. E aí, diácono, junto com os jovens, o grande desafio é porque hoje, né, com essa mudança de época tão rápida, ou essa época de mudanças, então as coisas são muito rápidas, né? Com essa cultura digital. Eu, quando era seminarista, não tive celular com internet. Eu não tive acesso. E eu terminei o tempo de seminário em 2014. E hoje, com o avanço tecnológico, essa cultura digital, é um grande desafio. Mas nós temos alguns caminhos, sobretudo presença no seminário. O reitor é aquele que precisa, de fato, morar na casa. Precisa estar presente na vida do seminarista, acompanhá-lo, ouvi-lo e rezar pelos seminaristas. Junto com o conselho, junto com o padre que é confessor, junto com o padre que é diretor espiritual e também com o psicólogo. Como que é importante a presença de um bom psicólogo cristão, que ajuda muito, porque eu fiz filosofia e teologia, então há questões humanas que é necessário um profissional também. Então é um conjunto de mãos que vão trabalhar, mas sobretudo contando com a graça de Deus e proporcionando para que aquele tempo seja um tempo de oração. Bem, nós vamos agora para um breve intervalo, a conversa está muito boa, e agora no próximo bloco a gente vai falar bastante sobre o seminário, né, Bem? E eu tenho até uma pergunta, como é que a gente pode ajudar o seminário diocesano? Essa boa pergunta, Bem, como? Como que a gente pode ajudar? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, hoje o tema Vocação, Chamado de Deus, um programa maravilhoso, com o reitor do nosso seminário diocesano de Lorena, Nossa Senhora Mãe dos Sacerdotes, né? Maria, Mãe dos Sacerdotes, que nome mais lindo, né? E a imagem, como você pode ver aí, é de Nossa Senhora segurando uma estola, né? Uma estola nas mãos, e a estola, né? Aí, a estola, tem a estola diaconal, né? Que é a transversa, é a estola sacerdotal, que é a autoridade do padre, né? Isso, autoridade. Autoridade dada por Deus ali, do padre e do diácono. Gente, são muitas formas de ajudar a Canção Nova. Você pode ajudar pelo Pix, você pode entrar no clube.cançãonova.com e lá você conhece todas as formas de evangelizar. Tem o carnê Canção Nova também aqui, ó, que você pode ter esse carnê e ajudar a Canção Nova. Olha, o Padre Jonas ensinou uma escola de partilha, como é que a gente faz para ajudar. E com o Padre Jonas despertou essa partilha também do dízimo, que também em muitas vinhetas a gente fala para ajudar com o dízimo, para ajudar com o dízimo. Eu lembrei uma situação que eu passei no estado do Brasil aí, que o rapaz me falou assim, que ele falou para o padre que estava ajudando a Canção Nova, o cara falou assim, mas se ajudar a Canção Nova, está lá longe, ajudar aqui, xingou ele, falou, padre, eu não era nada. E na Canção Nova eu aprendi que eu devia pagar o dízimo. E eu sou dizimista seu, número tal, pode olhar lá. Então eu ajudo também aqui na paróquia. O pai fala, então tá bom. Então tá bom, né? Então é isso mesmo, tem que ajudar. E, gente, olha, seminarista também come, e são bons de boca, hein, gente? Né? É um tempo forte de estudos, né? O seminário agora, o padre está reformando lá os muros do seminário, passou muito tempo sem
sem ter uma obra, né? Então, gente, o seminário precisa de ajuda. O padre falava agora há pouco aqui sobre essa associação São José, que ajudou muito, né? Inclusive, concretamente falando. Porque antigamente a Legião de Maria também rezava para os sacerdotes, contribuía com o seminário para ajudar, assim como os padres da Canção Nova, você ajuda. Tivemos há pouco tempo a ordenação aí de 10 sacerdotes, você mantém isso também. Padre, nesse tempo aqui agora, concretamente falando, como é que as pessoas podem ajudar o Seminário Diocesano de Lorena? O senhor que tem uma conta, está aqui, as pessoas podem ajudar concretamente falando, mas como é que... A Lorena é muito pertinho aqui de Cachoeira Paulista, né? Você vindo de São Paulo para cá, tem uma primeira entrada ali que não tem acesso, né? Mas a antiga Nexas, né? Entra ali num bairro, já é bem perto da Dutra, né? O seminário, né, padre? É bem próximo. O Seminário Diocesano de Lorena hoje, né? Ele está lá na Vila Industrial, número 680, Rua Venceslau Braz. E hoje, de modo concreto, né? Como que você e sua família podem ajudar nesse processo de formação de um novo padre? Primeiramente com o dízimo, você falou do dízimo. Cada dizimista na sua paróquia, parte desse dízimo, que a gente chama de décima, vai para a mitra diocesana. E lá na mitra, parte desse dinheiro que entra de cada dizimista é destinado ao seminário para pagar faculdade, pagar conta de água, luz, telefone. Então, todo dizimista que é fiel, ele também está colaborando na formação de um novo padre. Olha que interessante, entendeu bem, gente? Você paga o dízimo na sua paróquia. A décima vai para a mitra diocesana, onde mora o bispo. E essa parte dessa décima vai para o seminário. Destinado para o seminário. Olha que a faculdade toda ela é paga, sobretudo com os dizimistas. Além de ser dizimista, como que você pode colaborar? Hoje, o nosso seminário, nós temos uma conta bancária e um CNPJ diferente da mitra. Então, o seminário hoje ele tem uma autonomia também. Então, você pode colaborar fazendo o Pix, a chave Pix é o CNPJ do nosso seminário, que você pode ver aí agora, né? E também há uma conta bancária, que é pelo Sicredi. Então, você pode colaborar com doações, com transferências, mas, sobretudo, você pode colaborar rezando por nós, né? Onde tem grupo de oração, onde tem uma pastoral, reze pelas vocações sacerdotais, reze pela nossa perseverança. Então, eu quero aqui dizer, pelo dízimo você está colaborando e também com essas transferências bancárias que um Pix, quando é feito, ele cai diretamente na conta do seminário. Então, eu, junto com o Conselho Econômico, nós que vamos administrar esse dinheiro. E essa associação São José, que o senhor falou, o que é? Ela ajuda o seminário? Isso. Olha, um importante auxílio para o seminário é a Associação de São José, que é um grupo, né, formado por leigos e leigas com uma generosidade impressionante. Primeiramente, eles rezam pelos seminaristas. Às quintas-feiras, eles dedicam uma parte da adoração ao Santíssimo pelas vocações. E a gente tem bastante paróquias que têm um grupo de associação de São José. Então, além deles colaborarem com uma oração perseverante, uma oração fiel, eles colaboram também generosamente e de modo concreto com dinheiro. Eu quero aqui dar um exemplo, quando o Seminário Novo estava sendo construído, que foi inaugurado em 2013, esse grupo, né, a associação, eles colaboraram muito com o cimento. Hoje, lá no seminário nosso, eles colaboram muito com toalhas de mesa, pratos que às vezes eles compram para nós, e eles enviam valores, assim, dinheiro mensalmente, eles enviam para o seminário. E agora, com a conta própria do seminário, esse dinheirinho cai nessa conta e nós vamos administrando na medida daquilo que é o necessário. É muito bonito ver a igreja como é séria nas suas coisas, né, padre? Porque esse é uma estrutura de uma diocese, né? Porque o senhor falou do seminário, tem um seminário propedêutico e Isso. tem esse seminário de Lorena, que já é os meninos da teologia, certo? Isso. O que é esse propedêutico, onde que ele funciona e o que é onde o senhor está hoje? Uma Deixa eu explicar para pergunta. nós. É uma ótima pergunta. Propedêutico significa introdução. Então, o jovem, ele certamente vai estar deixando, às vezes, um trabalho, alguns estão deixando um namoro, eles deixam a casa.
E é necessário que se faça um ano ainda sem a convivência com o seminário maior, que lá já tem jovens que estão fazendo a faculdade de filosofia, que é feita na Unisal em Lorena, e a faculdade de teologia. Então, este ano de introdução, ele é importante. E essa casa de formação, ela está lá em Bananal, que é o Seminário Propedêutico, Casa de Formação Senhor Bom Jesus do Livramento. E lá nós temos como reitor dessa etapa inicial o padre Everton Matias, que é um padre jovem também, né, um padre novo, mas muito bom. Então, esses jovens ficam um ano em Bananal com o padre Everton. Após esse ano, aqueles que são aprovados para a filosofia, aí são enviados para Lorena, aí vão ficar lá na Vila Industrial, no Seminário Maria Mãe dos Sacerdotes. E lá a fase da filosofia, que são 3 anos, passando da filosofia, mais 4 anos de teologia. E depois ele encerra essa formação inicial, depois ele vai já para uma paróquia, para ele fazer o chamado ano pastoral. Ele vai ficar um ano em uma determinada paróquia, ali ele vai ficar diácono e depois ele vai ficar padre. Nossa, estuda bastante, Quantos né, anos, padre? São 8 anos. 8 Olha anos de só. formação. Que Para chegar a ser beleza. sacerdote. E, No padre, mínimo 8 anos. agora nesse mês de agosto é dedicado às vocações, né? Aqui no Brasil é por causa de São João Maria Vianney. Tem uma frase bonita aqui que a nossa produção colocou. O padre não é para si, é para vós, né? São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Então, nesse mês de agosto dedicado, né, às vocações, como que as pastorais também podem trabalhar esse tema vocacional, né? Como? É muito importante, Márcia. Enquanto vocação sacerdotal, vou falar primeiro, nós temos uma pastoral que é chamada pastoral vocacional. Então, nós temos um padre responsável por esse trabalho, que é o padre Everton também. Então, o padre Everton cuida da fase propedêuta, né? E também ele é responsável pela pastoral vocacional, né? E essa pastoral, eles promovem encontros vocacionais para falar sobre casamento. Eles falam sobre vocação consagrada, vocação religiosa e também a vocação sacerdotal. Então, fala de tudo. Fala, assim, de modo geral, primeiramente, aonde chamam casais, chamam freiras, irmãos consagrados. Agora, no segundo semestre, essa pastoral vocacional, ela vai trabalhar diretamente com jovens que querem ser padres. E aí, depois, outros grupos vão trabalhar com aqueles que se identificam com a vocação à família, ao matrimônio, à vida religiosa, e isso enquanto pastoral diocesana. Agora, cada pastoral, cada paróquia, nesse mês de agosto, é um mês forte. Ele pode promover na sua paróquia encontros, eles podem fazer missas vocacionais, podem trazer, assim, casais para dar testemunho, pode levar padres para dar testemunhos. Então, nós temos vários meios de motivar a vocação. A gente precisa falar de vocação e também testemunhar a vocação. Testemunho, né? Sem sacerdote, não há missa, não há Eucaristia, não há corpo de Cristo na terra, não há absolvição dos pecados, através do sacramento da penitência, não há unção dos enfermos, que é um bem enorme. Até muitos têm medo, né, de chamar o padre. Não chama o padre de jeito. Vai morrer. É pessoa da família. Não, está orando meu pai, não é? Mas realmente é uma graça de Deus muito grande. Esse trabalho seu hoje no seminário, as pastorais, nessa parte espiritual, podem ajudar muito. Mas, concretamente, as pessoas podem ajudar muito porque a messe é grande, os operários são poucos, né? Parece que são muito, mas no dia a dia é um desgaste e realmente a gente percebe que tem muito trabalho, né, padre? Nós temos muito trabalho. Hoje, enquanto Lorena, nós temos aí quase 30 paróquias. Né? Temos 30 paróquias? Isso, santuários. Né? Um exemplo, lá na cidade de Cunha. Lá é uma paróquia para quase 50 comunidades. Nossa. E quase todas elas em zona rural. E lá tem muitas comunidades que participam de missa uma vez a cada 6 meses, talvez. Meu Deus. Então, precisamos de muitos padres. Há muitas paróquias que podem ter 2, 3 padres morando, aí com certeza o atendimento ao povo será melhor, atendimento aos enfermos, o atendimento aos hospitais, que é um trabalho importante que um padre pode fazer. Depois, na própria vida paroquial, atender o povo, criar pastorais, Santa Missa. Então, nós precisamos rezar pelas vocações.
nós precisamos cuidar das vocações. E também nós precisamos que o povo reze e que o povo também participe dessa formação, contribuindo de algum modo. O seminário ele sempre estende as mãos também, né, para a gente receber essa ajuda do povo. É uma escola de partilha, né, Beth? Exatamente. E, padre, qual seria a palavra para o senhor? Para tantas pessoas que estão nos acompanhando, tenho certeza que tem homens jovens, um pouquinho mais maduros, mas qual que seria a palavra para o senhor para esses que sentem um chamado ao sacerdócio? Olha, é interessante, né? Você que está em casa, você jovem ou já um homem adulto, se você sente esse chamado, primeiro passo, converse com o padre da sua paróquia. O primeiro passo é esse, Márcia, porque o pároco, o padre local, ele vai te orientar, ele vai te ouvir e vai encaminhá-lo para o seminário diocesano. A experiência que eu fiz. A primeira conversa minha depois da minha família foi com o padre, na época era o padre Fernando. Então o padre ele vai dar todas essas orientações. E o seminário, é importante dizer, o seminário é um tempo de discernimento. Nem todo seminarista fica padre. E isso, sobretudo, a família deve compreender. Que às vezes a mamãe e o papai naturalmente criam expectativas. Mas pode ser que o jovem no seminário, que é um tempo de discernimento de 8 anos, de repente o jovem vai discernir, não é a vocação sacerdotal. A minha vocação já estou descobrindo que é outra. Então o seminário ele é um tempo de discernimento. E se você sente esse chamado, não tenha medo, reze em torno desse chamado e procure um padre. O sacerdote vai te orientar de modo correto. O chamado de Deus ele é realmente uma coisa maravilhosa, exigente e inesperado, né, padre? Aconteceu a sua experiência ao contrário também? Tem pessoas que se formam, às vezes um médico, engenheiros, que de repente fala, meu chamado é o sacerdócio. Larga tudo. E larga tudo e vai ser sacerdote, e são excelentes sacerdotes, né? E quero louvar a Deus por esse chamado, né, que Deus faz a todos, né? E louvar a Deus também pelo Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E como precisa de sacerdotes. Para dar um exemplo aqui mesmo de Cunha, que nós estamos falando de Cunha, no meu tempo era 84 capelas, agora repartiu com Campos Novos. Isso, exatamente. Então, mesmo assim, mais de 50 capelas. Isso, muita comunidade rural, né? Você pensa, lugar que vai de carro, vai de Fusca um tanto, que tem puta Fusca em Cunha, vai de cavalo mais um tanto e a pé mais um tanto para chegar, né? Realmente lugares de difícil acesso, né? Exatamente. E a importância de nós valorizarmos, né, o sacerdote, né, padre? Padre, então, nós estamos caminhando assim para o finalzinho do nosso programa sobre vocação, sobre chamado. A gente espera que os frutos sejam abundantes, que você tenha coragem de deixar aí a zona de conforto, né, para servir a Deus e ser feliz de verdade numa missão entregue a Deus, né? Dedicar a você aquela música do Padre Jonas assim, ó. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, né? Virou uma música vocacional essa música, né? Padre, como é que aqueles momentos assim que você faz um filme da sua vida, como é que onde você encontra forças para continuar na sua luta, agora nessa entrega exigente que é ser reitor de um seminário diocesano, essa responsabilidade de cuidar de vidas de pessoas? Então, aí, primeiramente na vida de oração. O padre precisa encontrar o momento de oração. O Santo Terço, lá no nosso seminário, nós rezamos toda semana um terço comunitário, momento mariano. Por isso que o seminário ele é dedicado a Maria, mãe dos sacerdotes, e também a São José. Então, vida de oração, o Santo Terço, adoração ao Santíssimo. Às quintas-feiras temos também esse momento de adoração. É fundamental na vida de um padre essa partilha com outro irmão padre. A gente precisa ter essa comunhão fraterna, essa comunhão sacerdotal. E também os próprios sacramentos que nos alimentam. A Santa Missa, para um padre, ele também se alimenta, né? Então, a gente não pode celebrar a missa como um profissional, como um trabalho meramente mecânico, mas é uma experiência em que o padre também se alimenta da palavra proclamada e se alimenta da Eucaristia. Amém, padre. Amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Padre Anderson. Que vocês possam ajudar o seminário da Diocese de Lorena, a sede onde está a Canção Nova, que temos a graça de Deus ter esse seminário aí,
aqui um abraço para Dom Beni, que começou esse seminário. Dom Beni, pastor Dom João, agora Dom Vladimir, à frente da diocese, e o seminário está lá formando homens de Deus, sacerdotes do coração de Deus. Nos dê a bênção, Pai. Né? Dê a bênção para nós, então. Vamos pedir então essa bênção, pedir a Deus que possa suscitar, né, no coração de tantos jovens essa vocação sacerdotal. Além de tanta necessidade local enquanto diocese, há uma necessidade missionária, né, que Deus também possa suscitar padres missionários que possam ir para tantas frentes de missão que o Brasil tem, até mesmo além Brasil. Então eu quero rezar por todo o povo, para aqueles que rezam por nós, agradecendo a Associação de São José por esse trabalho tão bonito e também a generosidade de tantos leigos e leigas que colaboram com o nosso seminário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, Mãe dos Sacerdotes, no mês de agosto, dedicado às vocações, também com a intercessão de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos párocos, que desça sobre todos a bênção de um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, minha gente. Muito com Deus. Obrigada. Até o próximo programa. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.